Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Concurso IBGE, uma pergunta que eu recebo bastante lá no Instagram. Isaqueu Silva, professor, essas provas marcadas para os dias 18 e 25 de abril, será que essas provas serão aplicadas? Eu vou te responder já já. Antes, deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo também no grupo lá no WhatsApp. E vamos lá, primeiro vamos trazer uma cronologia, do censo 2020 e agora 2021. Afinal, esses cargos, recenseador, assim como agente censitário, o foco aí, censo 2021. Vamos agora também fazer uma boa observação que os cargos para agente de mapeamento, as provas marcadas para maio, não tem a ver com o censo, mas as provas marcadas para abril, sim. Daí eu vou fazer justamente a cronologia do censo para, no final, responder a esta pergunta, se essas provas serão realizadas ou não nos dias 18 e 25 de abril. Começando com o orçamento do IBGE. Pela lei número 8.184 de 1991, o censo, a contagem da população, o censo deve ser realizado no intervalo de 10 anos, ou seja, a cada 10 anos. Só uma observação, o censo de 91 também fugiu aquele padrão, no fechamento de uma década, e também o censo agora, porque o censo em 2000, o outro em 2010, esse censo, essa contagem, essa atualização de dados, que são importantíssimos esses dados para a adoção de políticas públicas, deveria o censo ocorrer em 2020. No entanto, foi postergado para 2021 por causa da pandemia. No início, o orçamento para a realização da contagem da população era de 3,4 bilhões, mas aí houve a pressão do Ministério da Economia e o IBGE reduziu para 2 bilhões. Na votação, na comissão que estava aí, votando, discutindo o orçamento, Brasil 2021, então a comissão, no caso, o relator lá, ele reduziu de 2 bilhões, ele cortou 1,7 bilhão, isso mesmo, 2 bilhões ele cortou aí 1,7, ficou aí em torno de 300 milhões. Só que ele fez ainda um outro corte, uma outra atualização no orçamento, e o que restou para o IBGE realizar o censo 2021 foi 71 milhões. 71 milhões e 700 mil, ou seja, um corte de 96%. De fato, com esse corte, fica inviável, até na fala da presidente ou ex-presidente do IBGE, por que ex? Porque para deixar a situação ainda mais dramática para você, concurseiro, para você, concurseira, a presidente do IBGE, Suzana Guerra, pediu demissão, pediu exoneração. Assim, na fala dela, saio por motivo pessoal, mas fico até meu substituto chegar. Então também temos esse problema em relação à saída da presidente. Então, problema 1. Corte aí na verba. Inicial, lá atrás, 3,4 bilhões. Houve um acordo, reduziu para 2 bilhões. Quando chegou lá na comissão, na votação aí, para elencar as prioridades, o censo ficou de fora. O censo não foi prioridade, então, para o governo. E ele cortou inicialmente 1,7 bilhão, tá? E depois a redução para 7 no caso, a redução ficou aí, o que restou para o IBGE, 71 milhões. Então esse é um problema gravíssimo, o corte no orçamento. E você acompanhou aqui no nosso canal, fizemos uma cobertura ampla, da votação, até esperava, porque o senador Bittar fez esse corte, até esperava lá, uma observação, colocar ali, em debate, mas infelizmente isso não ocorreu. Bem, 96%, do orçamento cortado, por isso
a presidente ou ex-presidente afirmou: é inviável acontecer o censo. Eu acompanhei o debate lá, aquele debate, né, entre deputados, senadores, e naquele debate, eis que o senador, né, líder do governo, ele chega e diz: olha, eu me comprometo. A gente termina aqui, vamos encaminhar o orçamento e eu me comprometo em criar outras alternativas para garantir o censo, até porque é lei, né? A lei 8.184/91 garante aí, né? Obriga, na verdade, a realização do censo. Então, do ponto de vista orçamentário, não temos ainda solução. Se não tem solução, dificilmente teremos o censo nessa data prevista, né? Ali, né, naquela virada do dia 31 de julho para 1º de agosto. Então, já há esse comprometimento. E aí você pergunta, e as provas marcadas para 18, né, e 25 de abril? Vamos lá, pessoal. Mesmo se houvesse aí, né, aprovação do orçamento conforme o desejo do IBGE, conforme o IBGE estava solicitando, dificilmente essas provas seriam aplicadas agora em abril, por causa do cenário da pandemia. Estamos vivendo um momento muito difícil e, infelizmente, tende a piorar nos próximos dias. Assim, eu acredito que a banca Sebrasp, eu acredito que até ali no máximo, né, até o dia 9, dia 10, deve já se posicionar dizendo que essas provas, né, uma nota confirmando que essas provas não serão realizadas agora em abril. Em relação ao censo, eu acredito que o censo vai ocorrer. Agora, não nessa data prevista, então deve ficar lá para frente. Deve ficar aí, né? Se a previsão era na virada de julho para agosto, né, do dia 31 para o dia 1º de agosto, do dia 31 de julho, né, para o dia 1º de agosto, eu creio que fique lá setembro, outubro, a depender de toda essa movimentação política. Claro que pode ter uma reviravolta, só que nesse cenário, a forma como o governo conduz, né, essas situações, a gente não pode esperar uma decisão imediata. Tomara que ocorra, mas pelo cenário, a própria demissão aí, né, exoneração aí de Suzana Guerra, presidente do IBGE, deixa claro, né? Porque se ela tivesse uma luz, uma resposta imediata, eu creio que ela não iria deixar aí, né, à deriva esse censo. Então essa é a situação. Caso tivesse o orçamento aprovado, por causa da pandemia, essas provas não serão aplicadas, não seriam aplicadas. Agora, tem um problema do orçamento que coloca em risco o censo na data prevista. Eu creio que o censo vai acontecer, mas não nessa data prevista pelo cenário atual. Claro que amanhã pode sair uma informação segunda e tem uma reviravolta. Então, pessoal, por causa da pandemia, em relação à pandemia, eu acredito que esse cronograma, provas para recenseador e agente censitário, esse cronograma não vai ser respeitado agora em abril. E vamos aguardar o posicionamento oficial da Sebrasp. Quanto ao censo, eu acredito que ocorra. Vai ter uma pressão política, há essa questão também da lei, né, obrigando que essa contagem seja feita, até porque o censo permite você ter um raio-x, saúde, educação, saneamento, transporte, e tudo isso é fundamental para melhorar a vida dos brasileiros. Isso implica até mesmo nas eleições de 2022. É através do censo que tem a atualização da população e aí tem aquela questão do coeficiente, quantidade de vereadores por município. Eu acredito que os políticos, né, vão se ligar nisso. Os deputados, né, no próximo ano nós temos eleições aí para deputados, né, federais, estaduais, e isso também é importante, né, porque tem a questão da proporcionalidade. Então eu acredito que o censo vai ocorrer. Agora não nessa data prevista, né, agosto, e as provas não irão ocorrer não só por causa do comprometimento do censo, mas também por causa da pandemia. Professor, e agora o que é que eu faço? Continuo estudando. Até a banca se posicionar oficialmente, o IBGE. O que eu trouxe aqui, né, parte de pesquisa, parte aí, né, da observação que eu estou fazendo da conjuntura em Brasília, de outras informações que eu obtive, né? Então, há esse comprometimento para que o censo seja realizado, né, conforme o líder do governo, mas aí não deu o prazo. Em relação à pandemia, a situação está difícil. Dessa forma,
provas de abril devem ser adiadas. E nesse adiamento, vamos prestar atenção. Se a Sebrasp adiar a prova e marcar uma nova data, é porque tem informação do IBGE que o censo vai ocorrer. Agora, se adiar a prova, suspender, não trouxer nenhuma data, é porque a situação do IBGE, do censo, fica comprometida de fato para essa data prevista entre julho e agosto, tá bom? O cenário da pandemia é muito difícil, a situação é dramática, a prova do IBGE é aplicada aí, em diversos municípios, centenas de municípios do Brasil, e isso, claro, implica uma logística complexa e também tem aquela situação, a pandemia pode estar controlada em um local, em outro não. Então é um comprometimento, um risco muito grande, tá bom? Então, respondendo a pergunta de vocês, essas provas serão realizadas agora em abril? Eu acredito que não. Não é um achismo, é partindo dos dados científicos, os dados e projeções em relação à pandemia. E o censo, se eu acredito que o censo vai ocorrer, sim. Agora, eu não acredito que ocorra nessa data estabelecida pelo IBGE, tá bom? Espero que tenha ajudado a todos vocês. Eu entendo a angústia, o desespero, o drama, num cenário tão difícil em relação à economia, e você tem essa ótima oportunidade de fazer aí, a prova do IBGE, trabalhar ali 6 meses, ter uma graninha aí, para se manter, para ajudar a mamãe, papai, também o filho, e de repente tem essa situação, mas mantenha aí o foco. Quando a banca se posicionar oficialmente, que eu acredito que isso ocorra até o dia 10, assim como o IBGE, a gente cria aí um novo cenário aí para vocês em relação à programação de estudos, tá bom? Então, eu sei que é difícil pedir motivação, pedir ânimo, mas resiliência, persistência, tudo isso vai fazer você vitorioso, vai fazer você vitoriosa, tá bom? Não desista! E aqui você tem a cobertura total. Deixa o like, inscreva-se no nosso canal, siga-me lá no Instagram, Isaqueu Silva. Qualquer informação nova eu venho de imediato trazer para vocês, porque o concurseiro disciplinado será aprovado concurso IBGE.